tudo bem? Aqui quem fala é o Grilo. A aula de hoje é a respeito de carboidratos e tenha uma boa aula. Aulas 4 e 5, frente A, página 498, ok? Vamos lá então. Bom, o que vem a ser carboidratos, tá pessoal? Carboidratos corresponde a açúcares, que também são conhecidos por glicídios. Exemplo aí de carboidratos, como vocês podem observar, nós temos o glicogênio, que é uma reserva energética dos animais. Nós temos o amido, que é uma reserva energética dos vegetais. Nós temos a celulose, que está presente na parede celular dos vegetais. Nós temos também um polissacarídeo chamado quitina, que está presente no exoesqueleto de uma série de animais, no caso me refiro aos artrópodes, e aí encontramos no exoesqueleto do caranguejo, no exoesqueleto do besouro e de demais grupos deste filo. A classificação dos carboidratos, ela se refere conforme o tamanho das moléculas. E aí, portanto, nós teremos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. A unidade do carboidrato, pessoal, ela é conhecida como monossacarídeo. Conforme esses monossacarídeos vão se ligando, eles dão origem a disacarídeos, se forem 2 monossacarídeos, ou acima de 2 monossacarídeos, nós teremos aí uma cadeia longa chamada uma cadeia de polissacarídeos, ou seja, vários monossacarídeos ligados um atrás do outro, tá ok? Então a gente chama de polissacarídeos. Como exemplo de monossacarídeos, pessoal, nós vamos ter aí os açúcares conhecidos como pentoses, tá? Pentoses porque envolvem aí 5 ligações de carbono. E aí, como exemplo, nós temos a ribose e a desoxirribose. Esse nome lembra alguma coisa? Espero que sim, porque ribose e desoxirribose faz parte do ácido nucleico conhecido como, respectivamente, RNA, ácido ribonucleico, aí seria a ribose, e desoxirribose refere-se ao DNA, ácido desoxirribonucleico. Então, olha só a importância dos carboidratos na composição desses elementos, né? Ou seja, o DNA depende de carboidratos, depende de monossacarídeos denominados pentoses, o RNA também. Então, ribose e desoxirribose são exemplos de monossacarídeos, extremamente importantes dentro do grupo dos carboidratos. Além disso, nós temos os carboidratos muito bem mais conhecidos, que seria a glicose, a frutose e a galactose. A frutose e a galactose são açúcares também, assim como a glicose, onde na frutose é o açúcar das frutas e a galactose o açúcar do leite. Já em disacarídeos, olha só, nós temos aqui 2 ligações de monossacarídeos, um monossacarídeo de glicose e um outro monossacarídeo de glicose, por isso disacarídeo. Esse disacarídeo, essa ligação glicose com glicose, resulta no disacarídeo chamado maltose, o açúcar presente, por exemplo, na bebida cerveja. Já a sacarose é uma ligação de um monossacarídeo de glicose com um monossacarídeo de frutose. E aí então nós temos 2 monossacarídeos unidos, chamados disacarídeos, portanto, com o nome de sacarose. A sacarose é um açúcar presente, por exemplo, na cana de açúcar, tá? E já a lactose seria o nosso último exemplo de disacarídeo, o açúcar do leite, que é a ligação entre um monossacarídeo de galactose com um monossacarídeo de glicose. Então veja, nos exemplos de disacarídeos, nós sempre teremos dois monossacarídeos ligados, tá? Originando nomes como maltose, sacarose e lactose, dependendo do tipo de monossacarídeo que você estará fazendo essa união, tá? E finalmente os polissacarídeos, a celulose. Olha só pessoal, a celulose é uma cadeia, na verdade, longa de vários monossacarídeos do tipo glicose. A celulose é um carboidrato muito energético. Em nosso caso, nós não somos capazes de digerir essa celulose. Se fosse assim, nós engordaríamos praticamente se alimentando apenas da alface, tá? Então,
quem aproveita dessas glicoses, ou seja, desse polissacarídeo extremamente energético, chamado celulose, são os herbívoros. Eles possuem em seu intestino grosso bactérias capazes de degradar essa celulose, liberando glicose em seu organismo, em suas células, e aí sim gerando energia. Para nós, o amido seria um polissacarídeo extremamente energético. Este sim nós somos capazes de degradar, e ele também compreende uma cadeia longa de vários monossacarídeos, ok? O amido ele está presente, por exemplo, nas raízes dos vegetais, como a mandioca, e também em outras partes dos vegetais. E aí nós temos no caule algumas batatas, nas raízes também de algumas batatas, tá? Todo mundo sabe que batata engorda, né? Se você não gastar essa energia. Então, é na batata que nós vamos encontrar, por exemplo, uma grande concentração desse polissacarídeo, ou seja, desse amido, ok? Aqui em cima, no lado direito, né, canto direito superior, vocês podem observar as funções dos carboidratos. E veja, eu coloquei o nome de glicídios. Glicídios, como eu disse na introdução, seriam um sinônimo praticamente de carboidrato. Tá? Glicídio é um açúcar, ou seja, é o carboidrato. Então, carboidratos e glicídios são praticamente as mesmas coisas. E aí existem as funções. As funções energéticas que eu já comentei com vocês. Esses carboidratos são extremamente energéticos. Eles liberam monossacarídeos de glicose nos processos digestivos. O seu sistema digestório, o papel dele é quebrar essas cadeias longas de polissacarídeos e disacarídeos, transformando em monossacarídeos do tipo glicose, galactose, frutose, para que suas células possam transformar em energia. Já estruturalmente falando, os carboidratos eles são importantes. Lembra quando eu falei sobre as pentoses, a ribose e a desoxirribose? Elas são extremamente importantes, pois elas irão compor ácidos nucleicos, ou seja, DNA, RNA. Então, são estruturas celulares, são elementos celulares. Então, os carboidratos, também conhecidos como glicídios, são também estruturais, assim como também genéticos, né? Tanto a ribose e a desoxirribose constituem aí material genético. No caso, eu me refiro apenas ao DNA, né, a desoxirribose. Tá? Só voltando a falar um pouquinho da parte estrutural, não podemos esquecer que a celulose ela também compõe a parede celular das células dos vegetais. E aí está aí a função estrutural também dos carboidratos. Não só na composição dos ácidos nucleicos, de RNA e DNA, mas também da celulose, presente na parede celular dos vegetais e das algas. E também como reserva, né? O amido ele é um tipo de carboidrato relacionado à reserva do vegetal. Os vegetais têm como reserva, então, o amido. E essa reserva geralmente se acumula em partes dos vegetais, principalmente em raízes. Aqui mostrando que os monossacarídeos, como eu já disse, eles são representados pelas pentoses e hexoses. Pentoses, nós teremos aí 5 ligações de carbono e, como exemplo, já mencionei a ribose e desoxirribose, constituindo os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, pessoal, nós iremos estudar em aulas futuras, ok? Os monossacarídeos também são representados pelas hexoses, ou seja, ligações de 6 carbonos, hexo 6, correto? E aí nós teremos como exemplo a glicose, que é um monossacarídeo, a galactose, que também é um monossacarídeo, e a frutose. Todas elas relacionadas a metabolismo celular, ou seja, a reações bioquímicas que irão acontecer dentro da célula. Vale lembrar que os monossacarídeos não sofrem hidrólise. O que vem a ser hidrólise? É a quebra de carboidratos realizada pela água. Tá? A água é capaz de quebrar. Hidrólise, hidro, água, lise, quebra. A água é capaz de separar os carboidratos. No caso, o monossacarídeo, isso não é possível, porque o monossacarídeo já é uma unidade, portanto, não é possível quebrá-lo. Não existe uma subunidade de monossacarídeo, ok? Aqui nesse esquema que eu estou mostrando para você na fórmula, é apenas para demonstrar que glicose e frutose são muito parecidos. São monossacarídeos muito semelhantes. O que varia aí são algumas modificações na sua constituição química. Ok?
Eles são denominados, portanto, de isômeros, ou seja, mesma forma molecular, mas com arranjos diferentes. Já os disacarídeos são os carboidratos formados, como eu já disse, por 2 monossacarídeos. Estes sim são capazes de separar, portanto, a água também pode separá-los em monossacarídeos. E aí, como exemplo, já mencionado, a sacarose, que é um monossacarídeo de glicose, mais um monossacarídeo de frutose. Podemos encontrar, como exemplo, a cana-de-açúcar, o caldo de cana. A maltose é uma ligação de 2 monossacarídeos, a glicose mais outro monossacarídeo de glicose. E nós podemos observar essa maltose nos processos digestórios. Quando você consome amido, por exemplo, um pedaço de pão contém amido. O amido, eu já disse, é um polissacarídeo. Esse polissacarídeo será quebrado em maltose. Essa quebra do polissacarídeo amido em maltose, ela ocorre, por exemplo, na digestão dos alimentos, especificamente na cavidade oral, na boca. Na boca nós teremos o primeiro processo digestivo. E aí a saliva, contendo uma enzima chamada maltase, é capaz de degradar a maltose, ok? A lactose seria o açúcar do leite, ou seja, é uma ligação de 2 monossacarídeos também, um chamado glicose e outro galactose. Já os polissacarídeos, como eu disse, são carboidratos formados por longos e numerosos monossacarídeos, uma ligação entre si, de monossacarídeo com monossacarídeo. Então, um conjunto de monossacarídeos, de vários acima de 2, chama-se polissacarídeos. E aí nós temos aí vários monossacarídeos ligados, dando origem ao que a gente chama de polissacarídeo. E exemplos de monossacarídeos, o amido, encontrado em tubérculos, ou seja, caules subterrâneos, raízes, grãos como arroz, trigo, aveia e milho. São carboidratos extremamente energéticos. Assim como a celulose, que é digerida por alguns organismos, no caso, organismos herbívoros. Já o glicogênio também é um polissacarídeo, só que é um polissacarídeo de reserva animal. Ele é produzido no fígado. Aqui mostrando um esquema do carboidrato e o nível glicêmico em um ser humano. O pâncreas ele é responsável, assim como o fígado, pelo controle da taxa de glicose no sangue. A normoglicemia, ou seja, o estágio normal de glicose, corresponde a 90 mg por 100 ml de sangue. E ela é mantida em ação conjunta com 2 hormônios extremamente importantes, a insulina e glucagon. Então você imagina o seguinte, você acabou de se alimentar. Esse alimento provavelmente terá aí uma riqueza em carboidratos. Esse carboidrato ele vai fazer com que sua taxa de glicose eleve, fique alta. Essa alta taxa de glicose ela vai estimular células chamadas células beta do seu pâncreas e inibir células alfa encontradas também no pâncreas. Sendo assim, as células beta presentes no pâncreas ela vai elevar o nível de um hormônio chamado insulina. E aí essas células beta, portanto, vão produzir essa insulina. Essa insulina ela tem o papel de pegar a glicose e armazená-la no fígado na forma de glicogênio. O glicogênio seria então, como eu disse, uma reserva animal. Caso você não se alimente nas próximas horas, a glicose que precisa ser consumida e que está já diminuindo em seu sangue será agora utilizada através do glicogênio. O glicogênio, portanto, é uma reserva em que, na falta da glicose no sangue, devido à falta de alimentação, vai estimular agora a célula não mais beta, mas sim a célula alfa do seu pâncreas. As células alfa do seu pâncreas elas vão produzir o glucagon. O glucagon é um hormônio extremamente importante que vai atuar no fígado, fazendo com que o fígado quebre esse glicogênio, ou seja, quebre essa reserva que nós temos, que é um pacote enorme de glicoses, liberando essa glicose no sangue. Ou seja, o equilíbrio entre os 2 hormônios insulina e glucagon, produzidos no pâncreas, faz com que tenhamos aí um equilíbrio de glicose no sangue. Então, esta normoglicemia, ela depende da atuação desses 2 hormônios, a insulina e o glucagon. E eles são extremamente importantes
para manter esses níveis de glicose normais no sangue. Qualquer alteração pode levar a problemas como o caso de diabetes, em que a insulina não é produzida e você tem uma alta taxa de glicose no sangue e que esta glicose não foi utilizada pelas células, muito menos transformada em glicogênio. Não se preocupem que nós veremos sistema endócrino e a atuação desses hormônios nos próximos capítulos, ok? Nos vemos nas próximas aulas e é isso aí.